Salve, salve Brasil! Bem-vindos! Feliz ano novo pra todo mundo, um ótimo 2025. A gente tá gravando aqui o episódio ainda em 2024, mas indo ao ar em 2025. Então, você que tá assistindo aí, tenha um ótimo ano. Espero que tenha tido uma virada excelente e que esteja com grandes planos aí pra 2025. Um 2025 de muito sucesso pra todo mundo. Eu sou o Felipe Coleta, co-host aqui do podcast Café com Ferri. Bem-vindos todos ao nosso primeiro episódio desse ano, que promete muito, né? Ferri, por onde é que nós vamos esse ano com esse podcast? 1 milhão de assinantes. 1 milhão de seguidores. Então já te inscreve no canal que a gente quer chegar a 1 milhão de seguidores. E hoje com mais um dos sócios do G4 Educação. G4 Educação é um fenômeno do mercado de educação corporativa. Os caras estão praticamente sócios de toda a classe média já, com esse modelo de negócios deles novo aí. Vamos falar muito sobre isso. Bruno Nardon, que é fundador e mentor do G4 Educação, cofundador e ex-presidente da Rappi Brasil, uma das maiores startups de delivery no Brasil. Todo mundo acha que já pediu alguma coisa pela Rappi. E cofundador também da Canui, um e-commerce de produtos esportivos. Aqui ao meu lado, Rafael Ferri. Deixo aqui o meu registro e a minha tristeza por muitas vezes ter tentado contratar Bruno Nardon, todas as vezes sem sucesso. Né? Deixo aqui o meu registro público, né? Desse cara que é competentíssimo. Queria agradecer demais a presença do Nardon aqui, a alma de gestão por trás do G4, a alma dos processos. Muita gente não valoriza isso nas companhias, né? Eu inclusive, mas aprendi a duras penas de que é importantíssimo. Bruno, muito obrigado pela tua presença aqui. Inenarrável. A gente vai falar sobre diversos assuntos hoje, sobre as polêmicas de Thales Gomes, sobre o começo do G4. Eu queria perguntar, a primeira pergunta, sabe que podcast nunca se começa com uma apresentação, sempre com uma pergunta, né? Aprendi isso no G4. Qual startup tu montaria hoje se tu fosse demitido do G4? Bela pergunta, hein? Obrigado, cara. Sou bom pra caralho em pergunta. Por isso que o nosso podcast é o Renato e o porta-lupe dos podcasts aqui. Cara, eu acho que se eu saísse do G4, eu ia tirar uns 4 anos de férias, que eu tô merecendo. Essa é a startup que eu ia montar. Uma escola para crianças, que eu tenho 3 filhos. Eu saísse sem dinheiro. Saísse sem dinheiro. O que tu montaria? Se eu saísse sem dinheiro? Cara, eu acho que assim, hoje... Vamos lá, né? Além do G4, eu sou sócio de um fundo de investimento de startups. Então, a gente vê muito startup surgindo. E eu vejo que tem 2 tipos de negócio. Tem o tipo de negócio que chama de lifestyle business e o tipo de negócio que é venture capital based, né? Que você precisa de um fundo para acontecer. Então, eu não iria para o caminho de venture capital, porque todas as outras empresas que eu fiz antes do G4, não todas, mas grande parte delas foram empresas de venture capital, onde você, cara, tá pro tudo ou nada. Ou o teu negócio vai ficar muito grande, ou ele vai morrer no meio do caminho. Não existe meio do caminho. Existe ter uma empresa média quando você chega no mercado de venture capital. Eu iria para uma empresa do estilo lifestyle. Quando você fala de estilo lifestyle, eu falo que o G4 é uma empresa do estilo lifestyle, que é o quê? É uma empresa que já gera caixa desde D0, uma empresa que nem vocês estão montando aqui, né? Que você tem um modelo de negócios que é escalonável, às vezes nem tanto escalável, mas que você consegue, com muito pouco investimento, gerar caixa. E, tipicamente, essas empresas partem de você ter alguma audiência e ter algum produto para vender para eles, né? E, então, eu faria algo nesse caminho, né? Alguma empresa baseada em algum tipo de audiência que eu já tenho hoje, que eu conseguisse monetizar isso e ter algum produto para ter mais recorrência de longo prazo. Se você me perguntar, cara, o que é exatamente, eu não sei, porque eu não vou sair do G4. E é o projeto da minha vida, assim como o projeto da vida do Thales, como é o projeto da vida do Alfredo, é o nosso projeto que a gente vai ter pro resto das nossas vidas, né? Então, eu não paro para pensar sobre isso, hoje eu paro muito mais para pensar sobre quais são os outros negócios que a gente pode trazer e virar sócio do G4, ou o G4 virar sócio de alguma forma, que conseguem agregar valor pro ecossistema do G4, que é ajudar o médio e pequeno empreendedor, empresário, a ter uma vida mais fácil, né? Crescer com eficiência, basicamente. Vou mudar a pergunta, então, já que tu não respondeu. Se tu ganhasse 5 mil reais em uma empresa, trabalhasse de alguma forma, tu não tivesse filhos,
e tu quisesse Não crescer... tivesse o Instagram também, né? Eu tivesse o Instagram, obviamente, né? Não fosse o Bruno Nardon. Que caminho tu seguiria de educação ou de empreendedorismo para poder sair do 0 para 1, mesmo que não fosse rapidamente, em 1 ano, 2, 3, aonde tu iria? O que tu faria? Que eu sei que é uma pergunta dificílima. Sim. Para que lado da educação tu iria? Cara, eu entendi o teu ponto, talvez eu vou falar um pouco do que eu fiz na minha vida, né? Porque foi exatamente isso que eu fiz. Vendo uma família de classe média, começou classe média baixa, virou classe média alta, graças a Deus tive as condições dos meus pais darem ensino particular numa cidade lá no interior minha vida inteira. Só que eu sempre me perguntei, cara, o que eu quero fazer da vida? Porque eu sempre gostei de resolver problemas, desafios que ninguém nunca conseguiu resolver. Essa sempre foi minha busca. Então, quando eu estava na faculdade, as minhas decisões, eu fiz engenharia mecânica, e as minhas decisões eram, será que eu quero trabalhar com engenheiro mecânico? Então, Ferri, para responder a tua pergunta, eu passei por isso, né? No sentido de... trabalhei em estágio de engenharia, trabalhei na Airbus, lá na França e depois na Alemanha, e falei, cara, não é aqui que eu quero estar. Voltei pro Brasil, comecei a trabalhar com consultoria, falei, putz, não é isso que eu quero da minha vida. Tinha mercado financeiro, que um dia amigo meu foi trabalhar, e eu falei, cara, talvez eu tenha que montar o meu negócio. E eu comecei a testar, montar meu negócio paralelo com a consultoria. E foi isso, me colocar nesse ambiente de deixa eu tentar montar alguma coisa, e naquela época, o tentar montar alguma coisa foi o quê? Em paralelo. Foi o quê? Com o teu emprego. Com o meu emprego, foi o quê? Foi... eu gostava muito desse lance de educação, sempre gostei. Então, eu montei uma plataforma que conectava professor com aluno. Só que, cara, eu aprendi um monte nesses 6 meses que eu comecei a fazer isso. Por quê? Porque, putz, eu comecei a programar, tô falando de 2010, comecei a programar um negócio. Entendi que eu ia demorar pra caramba pra programar aquilo sozinho. Daí eu, cara, comecei a terceirizar, tinha muito pouco dinheiro. Daí eu falei, cara, onde que eu consigo dinheiro para isso? Daí eu comecei a conversar com gente que já estava empreendendo na época. Então eu fui me colocando em contato com pessoas que já tinham feito aquilo de alguma maneira. E tinha uma dessas pessoas, um amigo meu de infância, que o ex-sócio dele estava trabalhando na Rocket Internet, que trouxe Groupon pro Brasil, etc. E falou, cara, tem esses caras aqui que estão fazendo isso, conversa com esse cara. Daí eu conversei com esse cara e falou, meu, vem conversar aqui com a gente. Daí eu fui lá, apresentei meu projeto, os caras falaram, meu... odiamos teu projeto, mas adoramos você, vem trabalhar com a gente. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, deixa eu me colocar num lugar aonde o que eu quero ser já esteja acontecendo. E vamos trabalhar pra caceta pra isso acontecer. Então, quando eu entrei na Rocket, os 3 primeiros meses que eu fiquei lá, eu ajudei o time de marketing com as empresas que já estavam acontecendo na época, e nessa época a gente estava com algumas teses de e-commerce, e daí a Mobile foi montada, a West Wing foi montada, a Tricai foi montada, a Canui foi montada, e eu entrei para dentro como um dos sócios da Canui. E daí foi eu estar no lugar certo, na hora certa, trabalhando pra caralho, e foi o que a gente fez. Levar a Canui de 0 a quase meio bi de faturamento em 5 anos e vender posteriormente para a Dafit. Então, quando eu paro e penso hoje, se eu estivesse na mesma situação, eu faria algo parecido. Putz, como que eu me coloco numa situação onde o que eu quero já esteja acontecendo, mesmo que a empresa seja menor, entendeu? E não é sobre dinheiro no começo, é sobre o que você aprende. Então eu procuraria, cara, quais empresas que eu admiro, que tenham pessoas que estão liderando elas, que são boas, para eu ir lá e aprender. Então, pô, o que vocês estão fazendo aqui é sensacional, o que a gente está fazendo no G4 também é bacana, mas igual a gente tem várias outras empresas que estão construindo coisas legais, que você fazer os seus primeiros 5 anos, 3, 4, 5 anos de carreira numa dessas empresas, você vai aprender muita coisa. E aí, cara, em paralelo, vai testando coisas. Vai testando coisas, porque em algum momento vai surgir uma oportunidade clara para isso, entendeu? Então, desde essa época, eu fazia isso. Agora, hoje, né, quando você para e pensa hoje, né, vamos falar 2025, que a gente está agora. Cara, existe um negócio que é fato, que é o dinheiro flui para onde a atenção está. Cara, eu ouvi essa frase em 2010. Eu nunca tinha entendido ela direito. Só que é um negócio que desde que a gente começou na Canui, porque é o meu primeiro negócio, eu tive dificuldade de captar cliente, eu sempre pensei nisso. Aonde está a atenção das pessoas? Então lá em 2011, 2012, a gente começou. Cara, onde que está a atenção da galera hoje? Tá no desktop, tem que lembrar. Desktop, celular ainda não existia direito, né? O que a galera tá fazendo? Tá procurando no Google. Tá visitando o UOL.
é ali que está a atenção, então o dinheiro está ali. Então, quando você para e começa a pensar num negócio com esse mindset, aonde está a atenção da galera hoje? Tá no YouTube, tá no Instagram, tá no TikTok, tá aqui nesse podcast. Tá na TV? Diminuiu um pouco na TV, mas ainda tem na TV. Quando você pensa com esse mindset, você fala, opa, se eu construir uma audiência sobre algum tema específico que eu goste e ter algum diferencial competitivo que me faça sobressair frente ao resto da galera que está nesse mesmo mercado, pô, eu vou conseguir criar uma base de fãs e por menor que seja, eu vou conseguir criar algum produto, algum serviço, alguma solução para vender para essa galera. Então, acho que hoje, a beleza de qualquer negócio que você vai criar hoje é você consegue criar uma audiência de maneira muito barata e em cima dessa audiência vender qualquer coisa para ela. Então, hoje eu começaria nesse caminho. Só que daí você tem que ter algum diferencial competitivo, porque tá todo mundo tentando fazer isso. E essa que é a grande diferença, então. Você acha que essa habilidade de comunicação, de construir uma audiência, ela é hoje necessária ou é só uma ferramenta muito, muito, muito boa para quem tá querendo empreender? Dá para empreender às escuras ainda? Dá, lógico que dá, cara. Lógico que dá. Agora, se você vai trabalhar no B2B e conseguir cliente, é muito mais fácil se essas pessoas de alguma maneira te conhecem para você captar clientes. Se você está no B2C, é um pouco diferente, né? Putz, você vai ter que fazer mídia paga de qualquer jeito e tentar, não vai depender só de você ou da sua cara lá, mas de fato, hoje as pessoas querem comprar de alguém. Você quer ter um dono por trás, quer ter alguém para ou agradecer ou culpabilizar caso dê algum problema. Eu acho que hoje sim, cara, dá para empreender às escuras, você vê aí vários negócios indo super bem, por exemplo, a própria Boozer, do Marcelo Abrita, né? Que vocês conhecem? Uhum. Pô, é um fera, vocês têm que trazer ele aqui para conversar. Ele é resenha demais. Pô, ele não aparece. E tem o baita modelo de negócio. A Traction, que faz hardware para você colocar em equipamento de fábrica para entender vibração, entender quando você tem que dar manutenção. Pô, esses caras estão voando. Um investimento que a gente fez lá via Norte, bem no comecinho do negócio. Pô, os caras não aparecem. Agora que estão começando a aparecer um pouco mais. Mas não aparecem tanto. Então, mas o que são esses negócios? São negócios de venture capital. São negócios diferentes, né? Que você precisa de muito dinheiro para fazer o negócio andar, que é um modelo de negócios que você vai queimar muito dinheiro durante muito tempo, né? Os negócios self, é o que eu chamo de lifestyle business, para você conseguir, de fato, no começo, pelo menos, conseguir crescer com as próprias pernas, eu acho que ter uma audiência, por menor que ela seja, você consegue crescer mais rápido, sabe? Nardon, fala sobre... pergunta importante agora. O fenômeno das mulheres que viajam o mundo, não trabalham, não estudam. Que fenômeno que é esse que eu não estou sabendo? É uma piada. Que fenômeno que é esse que eu não estou sabendo? Não, pode deixar. Eu queria que tu falasse, é uma brincadeira, porque eu queria falar da praga que virou os influenciadores. Tá? E no teu business, isso é um negócio que é a mola propulsora. Foi uma brincadeira, mas eu queria falar sobre isso. A gente estima que no Brasil tem de 500 a 700 mil influenciadores. Uhum. Todo mundo quer ser influenciador. Todo mundo quer ter a vida do Thales Gomes e da Silvia Brás. Viajar, relógios, viagens, hotéis, vinhos, iates, cassinos. E isso é uma coisa que deixa as pessoas em casa maluca. Todo mundo quer ter essa vida. Né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Tu acha que a gente vai caminhar para um mundo onde todo mundo vai ser meio que um influenciador? Ou tu acha que isso é uma moda passageira e que ela vai retroagir? Eu não acho que é moda. Eu acho que, de fato, existe... De novo, o dinheiro flui para onde a atenção está. E cada vez mais o Instagram hoje permite que você consiga crescer em vários subnichos diferentes. Então, o que em 2016 talvez você tinha uma concentração de poucos grandes influenciadores, hoje, você vê várias contas com 1 milhão, 2 milhões de seguidores que você não tem a mínima ideia de quem seja. Às vezes eu encontro ali umas pessoas, cara, quem que é essa pessoa? O que ela tá falando? Sobre o que ela fala? Por que seguem ela, né? Então, eu acho que não é algo que vai voltar para trás. Eu acho que vai continuar acontecendo isso. Ponto, tá? E qualquer outra pergunta que você já fez? Eu queria perguntar, porque todo mundo quer viver essa vida, mas é muito difícil de rentabilizar. E acaba que vira um sonho. É um pouco isso que eu queria falar, porque todo mundo tem esse sonho e a pessoa fica presa nessa bolha das redes sociais
e acaba se prejudicando bastante. Cara, assim, eu acho que o você... Nem todo mundo nasceu Xuxa. É o que eu falo lá entre os sócios, né? Então, o Thales tem isso, ele tem essa autenticidade e esse poder de conseguir sintetizar em poucas palavras um pensamento muito longo e ser direto ao ponto para falar aquilo. O Alfredo também consegue ser isso. Eles conseguiram encaixar isso no estilo de vida deles. Então, o estilo de vida deles é aquele que a gente vê na mídia social. Pô, eu conheço eles desde 2012. Então, o Thales sempre foi daquele jeito. Só que ele gosta de documentar, gosta de mostrar. Eu, por outro lado, né? Obrigado, Thaís, que está aqui com a gente, minha social media. E um pouco forçado pelos dois também. Tenho... Livre espancada à vontade? Exatamente. Eu odeio, prefiro estar no backstage. Prefiro fazer coisas que são minha zona de potência. Aqui não é minha zona de potência ser influenciador. Por quê? Porque o Instagram e o TikTok, ele remunera quem é muito mais superficial e consegue ser direto ao ponto e às vezes até meio polêmico. Ou segurar muito aquele ponto de vista, né? Ou você é muito quente ou você é muito frio. Não existe meio do caminho, não existe em cima do muro. E eu sou uma pessoa que preciso de mais tempo para conseguir ter profundidade no tema que eu estou falando. E que é algo que quando você vai numa mídia, tipo um podcast que a gente está gravando, para mim é um lugar que eu tenho potência, porque eu consigo desenvolver um assunto de uma maneira mais profunda, que é o meu estilo. Eu não consigo, cara, em 1 minuto pegar, cara, fazer o hook, né, que é o que a gente fala, que é a porrada na cara para prender atenção e desenvolver em 30 segundos uma ideia que vai fazer a galera engajar. Então, que é o que o Instagram e o algoritmo do TikTok remuneram, né, as pessoas. Eu sou mais profundo. Então, o que eu vejo, cara, é que para você ser isso, você tem que ter naturalidade, você tem que ter um time, que nem eu tenho, a Thaís, que nem a gente tem mais gente no G4, que vai te acompanhar no teu dia a dia. Senão, cara, é impossível de você conseguir trabalhar e fazer isso se isso não é natural. Vocês sabem como é que é. É impossível você conseguir trabalhar, fazer todas as reuniões e ainda parar pra pensar, nossa, eu tenho que bater foto disso, nossa, eu tenho que fazer um stories com isso, nossa, eu tenho que falar sobre esse tema que eu acabei de ter sacada. O Alfredo e o Thales, eles já têm esse modo de trabalhar faz muito tempo. Eu não tenho, então eu tenho que me forçar e toda hora falar, cara, deixa eu levantar o celular e fazer um story sobre esse tema. Então, pra mim, assim, não é uma moda que vai passar. Algumas pessoas nasceram pra ser a Xuxa e têm essa facilidade. E algumas pessoas encontraram nichos que elas não precisam se comunicar super bem. Elas precisam se comunicar como aquele nicho quer que elas se comuniquem. Então é isso, é você ser autêntico, você falar aquilo que de fato você pensa, não ligar para os haters, que os haters sempre vão ter em todo lugar, e entender que o hater, né, nada mais é do que um invejoso que gostaria de estar no teu lugar. Só que como ele não está no teu lugar, ele te critica. E você nunca viu alguém maior que você te criticando. Eu nunca vi. Eu só vi gente menor me criticando. Quem tá pra cima de mim fala, porra, parabéns, cara, do caralho que você tá fazendo. Então, é um pouco da minha visão aí. Ô, Nardon, fala um pouco sobre zona de potência. Tu trouxe isso nessa resposta. Isso tem um pouco a ver também com ser especialista ou generalista. A pessoa deve ficar mais na sua zona de potência ou tentar criar novas habilidades. Fala um pouquinho sobre isso, como que as pessoas podem encontrar a sua própria zona de potência, onde elas podem performar melhor. Eu acredito que a zona de potência, cara, é aquele lugar onde você gosta de fazer ou de exercer aquilo, você faz aquilo com naturalidade, facilidade, aquilo que você faz adiciona muito valor para o lugar que você está. E no fim do dia, você precisa encontrar isso no trabalho que você está, na sociedade que você está, e o papel de um bom líder é entender essa zona de potência das pessoas que estão sendo lideradas para puxar isso delas, porque isso acontece naturalmente, a pessoa gosta, tem curiosidade, vai a fundo, e quando você está na tua zona de potência, cara, você vai acelerar. Então, o que eu acredito é assim, cara, se você é bom em algo, seja muito, muito, muito bom nesse algo. E não é questão de ser especialista ou generalista. É porque você é muito bom naquele algo. Quando você é muito bom naquele algo, naturalmente você vai se sobressair de todo o resto. E quando você tenta... Você tem essa sua zona de potência, você tenta ser melhor em algo que você é muito ruim, o máximo que você vai ser é mediano. E tá tudo bem. Eu acredito que o poder de você ser generalista é isso, é ser mediano em um monte de coisa, para não ser enganado pelos outros, mas ter a capacidade de fazer aquilo caso necessário, mas no fim do dia,
Se você é mediano na maioria das coisas e tem a tua zona de potência onde você é bom pra caramba, pô, daí você vai ser um profissional, uma pessoa que vai se sobressair em tudo que você faz na tua vida. E daí o segredo, pra mim, é você conseguir encontrar outras pessoas que te complementem nas tuas fraquezas, né? Porque a zona de potência é que nem uma moeda de dois lados. Você vai ter a zona de potência do lado e a tua fraqueza do outro. Porque se é muito bom em algo, você é péssimo em outra coisa. Então, por exemplo, cara, eu quando penso em estratégia, decisões de médio e longo prazo, estratégia de produto, cara, eu preciso de eu consigo ir profundamente nesses temas, pensar na primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada daquele problema e falar, esse lado não é o melhor, talvez esse daqui seja o melhor lugar para ir. Eu consigo pensar no futuro e entender todas as consequências daquilo que a gente está fazendo agora. Por outro lado, isso faz com que eu tome decisões um pouco mais devagar. Se for comparar com a média, um pouco acima da média de todo mundo que toma decisão, eu tomo decisão muito mais rápido do que a média, do que a maioria da galera. Só que comparado com os meus sócios... Tu é gradualista. Com o Thales, eu tomo decisão muito mais devagar que ele. O que é bom. Por quê? Porque a superpotência do Thales, além de, cara, ser bom de gente, ser bom de cultura, cara, não tem morno com ele, não tem, vamos bater esse... Não vai, cara, todo mundo vai ficar desconfortável. Ele é bom em pôr fogo na galera. Ele é bom com gente, é bom em liderar, bom pra caramba. Não que eu não seja, eu sou bom pra caramba também, mas ele é muito bom. E ele toma decisão muito rápido, com pouca informação. Qual que é o lado negativo disso? Que às vezes ele toma a decisão errada e leva a galera pro lado errado. Como ele tem eu como sócio, eu garanto essa retaguarda. E ele garante essa outra retaguarda de a gente tomar decisão rápido. O Alfredo, ele é super criativo, super competente, cara, ele consegue ligar um monte de coisa diferente, ele consegue, cara, fazer conexão. Não conheço uma pessoa que não gosta dele. Se você não gosta dele, manda aqui no comentário que eu vou fazer ele ligar pra você e você vai gostar dele. É impossível, todo mundo gosta do cara. Do outro lado, o que acontece? Por ele ter toda essa criatividade, ele é desorganizado. Agora, o que ele faz com a desorganização dele? Ele conhece, ele reconhece, ele é intelectualmente humilde de saber que ele tem essa fraqueza, e ele coloca um time de 4 pessoas em volta dele para organizar a vida dele. Que ele paga do bolso, não é nem o G4 que paga. Ou seja, quando você consegue se complementar, né? A gente fala que a gente é um tripé lá, eu, Thales e o Alfredo. O triângulo é o quê? É o jeito de você ter melhor equilíbrio, melhor estabilidade. A gente se complementa muito bem. Então, o que eu acredito de zona de potência é isso, cara. Zona de potência é você ser muito bom naquilo que você faz, muito melhor do que qualquer outra pessoa que você tem próxima de você e ter sócios que sejam complementares nas suas fraquezas. Acha que o efeito sorte influencia a vida das pessoas? Não, eu acredito pra caralho em sorte. Eu sou sortudo pra caramba, cara. Tu acha que a sorte, se tu é azarado, tu tá ferrado? Esquece. Eu não gosto de andar com gente azarada. Cara, assim, o que você pode chamar o que for de sorte, tem um monte de frase de efeito que eu nem sei repetir agora, de que sorte é quando você tá preparado, trabalhando duro, sei lá. Fala aí, como que é? Não tem uma frase de efeito que fala disso? Como é que fala? Que tá no lugar certo. Número de oportunidades vezes eficiência ao quadrado. Sei lá, cara. É trabalho duro no lugar certo e depois vão falar que é sorte. É verdade. Se você não trabalhar duro, se você não pagar o preço que você precisa para ter aquilo que você quer, e se você não, cara, estiver disposto a engolir sapo pra caramba, a sorte não vai aparecer para você. Agora, de nada adianta ser tudo isso, ser esforçado e tal, e não ter sorte, cara. Eu tenho sorte pra caramba. É bizarro. É bizarro. Como que eu tenho sorte? Fala sobre... Tenho sorte de ter os sócios certos, tenho sorte de conseguir ver tendências acontecendo, entender assimetrias que aconteceram no mercado, conseguir me posicionar nessas assimetrias no lugar certo, na hora certa, para conseguir surfar essa onda e conseguir continuar desde 2011, tá surfando onda atrás de onda. E, cara, o que faz com que os negócios que eu me envolvo deem certo. E daí você fala, pô, é o Nardon que fez o negócio dar certo, ou é o negócio que deu certo porque tinha que dar certo? É um pouco dos dois, eu acredito, né? Então, não vou tirar o meu lado, né, aqui de ser, ser humilde. Pô, eu tive sorte de
ter conhecido sócios que eu conheci, sorte de ter tomado a escolha de tomar risco, abandonar tudo que eu estava fazendo para acreditar lá na Rocket Internet no começo, tomar o risco de abrir uma Canui no começo com outros sócios, fazer o negócio dar certo, não ter desistido quando a gente quase quebrou várias vezes, daí depois ver um monte de oportunidade no mercado que ninguém mais estava vendo. Pô, a gente pagou R$300 na Canui pro Whindersson Nunes falar da Canui. Igual ele, mais 400 canais de YouTube em 2012, quando ninguém falava de influenciador. Pô, isso é sorte, é talento, é reconhecimento de padrão. Putz, depois disso, pô, ter feito bons investimentos na física, em negócios que você conhece, né? Que deram super certo. Putz, e aí, é sorte, competência? Pô, é os dois. Se a gente não tivesse um grupo de pôquer onde essa pessoa tivesse ido e, putz, tivesse entendido que era muito bom em algo, eu tivesse investido nela, não teria dado certo o negócio, nem para ela, nem para mim. Então, assim, pô, depois RAP, que foi um baita sucesso quando tu tava lá, G4 hoje, com os sócios certos. Então, assim, eu acredito em sorte, mas a sorte também vem de você criar a sua sorte. Eu sou um grande fã do Nardon, já deixando claro aqui, e eu não tenho problema nenhum em falar isso. Algumas coisas chamam bastante atenção na personalidade do Nardon, apesar de a gente não ser amigo, conviver, a gente tem uma relação mais de mercado e tudo, mas tem uma coisa que me chama bastante atenção. Tu ganhou muito dinheiro, tu é muito novo, muito dinheiro mesmo na vida, e tu tem um estilo de vida muito barato. Frugal. Basicamente, no mesmo padrão que eu. Me conta um pouco disso, porque quando a pessoa começa a ganhar dinheiro de verdade, ela tem um apartamento babilônico, uma casa na praia babilônica, jato, viaja de jato para cima para baixo, cada perna 30, 40 mil, se não tem o jato para pagar a conta. E tu ganhou muito dinheiro, não vou falar aqui quanto para não prejudicar o Nardon, mas tu tem um estilo de vida muito barato. Se tu gastar, sei lá, 40, 50 mil por mês, sei lá, não sei da educação física é mais caro, mas tu gasta muito pouco perto do dinheiro que tu ganhou. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque isso é muito difícil. Talvez uma das coisas mais difíceis que exista a pessoa ganhar muito dinheiro e manter um padrão de vida muito simples, humilde, seria Bruno Nardon o Warren Buffett brasileiro? Gostaria de um dia ser o Warren Buffett brasileiro. Tô dizendo, o cara comprou a casa em 1922 e continua até lá na mesma casa, com o mesmo carro, tudo. E tu tem exatamente esse perfil. Eu queria que tu falasse um pouco sobre... E é muito difícil, cara. Talvez a cada 1000 caras que ganhou o dinheiro que tu ganhou, talvez tu seja one in a million até, talvez, né? Nível de dificuldade. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Eu sei que é uma pergunta difícil, eu sei que as perguntas aqui são difíceis. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Por que tu acha que tu tem essa personalidade? De onde veio? Por que tu é assim? Bom, primeiro deixa eu começar do fim, né? Eu não tenho nada contra quem, cara, ganha dinheiro e quer ter carrão, quer ter relojão, quer ter casa na praia, quer ter avião. Acho do caralho, porque as pessoas realmente gostam disso. Então, e eu não tenho nenhum problema em investir ou gastar dinheiro naquilo que eu gosto. Tem coisas que eu gosto que eu não faço nem conta. Falo, vambora, porque eu gosto. Então, agora entrei na onda do triatlon, comprei uma bike irada. Cara, negociei pra caramba. Mas é uma bike, que assim, pros padrões de bicicleta é uma bike do top, entendeu? O que acontece? Eu coloco dinheiro naquilo que eu realmente valorizo. Só que o desafio meu é que eu valorizo poucas coisas na minha vida. Eu valorizo a minha esposa, eu valorizo os meus filhos, e eu valorizo a educação deles, valorizo, cara, no fim do dia, a minha saúde. É isso. Eu, talvez, pelo jeito que eu fui criado, vendo da onde os meus pais vieram, né? Então, meu pai e minha mãe nasceram no sítio, os dois. Então, eu sempre convivi indo pro sítio do meu avô, lá no interior, no Oeste Paulista, Piquerobi, o nome da cidade, e entendendo o histórico da onde a família veio, né? Que trabalharam muito, conseguiram mudar de patamar na vida através do trabalho.
e valorizam o trabalho, e por valorizar o trabalho também nunca deixaram faltar nada para a família, que foi o jeito que eu fui criado. Nunca me faltou nada. Só que nunca me foi dado tudo. Então, putz, eu lembro que eu era criança, cara, eu fui pra Disney com 28 anos de idade. E não porque eu queria, porque minha esposa queria ir e falou, vamos lá, que você nunca foi. Então, assim, a minha percepção e a relação com o dinheiro é que nunca faltou, mas também nunca sobrou tanto. E o jeito que, talvez, a educação dos meus pais foram, que eu lembro deles, cara, todo fim de mês, sentando e fazendo conta os dois. Putz, a gente tem que juntar dinheiro aqui, dinheiro ali, para conseguir pagar aqui, precisar pagar ali, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vi meu pai com o sítio dele, o primeiro alqueire que ele comprou com um trator da Massey Ferguson, velho. Cara, eu indo lá ajudar ele a plantar, né? Pô, tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, do lado dele, o negócio não tinha nem capota, aquela merda dava pau toda hora, ele puto. Mas vi ele crescendo e valorizando e reinvestindo no negócio dele para ascender. Então, talvez essa base que me foi dada, que nunca faltou, mas nunca sobrou tanto, me fez quem eu sou hoje. E, de certa forma, que eu acabo refletindo pro resto da minha vida. E acaba que acontece quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha uma ideia de, vou empreender. Porque não era algo normal de quando eu entrei na faculdade, você tipicamente usa como referência as pessoas que estão perto do seu círculo. Então, eu olhava meu pai. O que meu pai fez para ganhar dinheiro e ser um pouco acima do que os meus tios, primos, a galera que eu conheço aqui perto? O que aquele outro fez? O que aquele outro fez? Você não tem tanta referência, né? E uma coisa que eu percebi que meu pai sempre foi isso, né? Ele sempre foi um vendedor de adubo e defensivo, agrícola, e em paralelo ele pegava grande parte do salário, do bônus dele, e começou o próprio empreendimento dele, que foi ter terra, né? Começar a criar o sítio dele, o patrimônio dele, e foi fazendo isso aos poucos, ao longo do tempo, nunca tomando ré. Sempre crescendo ao pouco, constante, nunca tomando ré. E quando eu comecei a trabalhar, né, minha mãe foi bancária, era atendente de banco, ficou a vida inteira dela atendendo a galera, putz, trabalhava o dia inteiro e tal. E quando eu comecei a trabalhar, eu pensei, putz, e aí, o que eu quero ser? Porque a gente não tem isso quando a gente entra na faculdade com 17, 18 anos de idade. E o sonho dos meus pais era entrar na faculdade, depois você ver o que você quer fazer da vida. Então, a minha relação com o dinheiro nunca foi eu quero ganhar dinheiro como fim. Eu quero fazer algo que eu goste e que eu me sinta relevante, mas, cara, que dinheiro seja também consequência de eu ter feito esse trabalho bem feito. E lá pelos 20 e poucos anos, cara, quando eu tava muito em dúvida do que eu queria fazer, o que eu não queria fazer, eu falei, cara, deixa eu fazer um exercício diferente. Como que eu quero estar no fim da minha vida? Com 95 anos, né? Espero que viva mais. Como que eu quero estar em termos de... Quero estar casado ou não? Quero ter filho ou não? Quero ter neto ou não? Aonde que eu quero estar morando? Como que eu quero que seja em volta? O que eu quero ter proporcionado para mim e para essa galera? E daí eu comecei a fazer conta de trás para frente. Tá bom, para chegar nisso que eu quero de estilo de vida, como que eu preciso estar com 70, com 50, com 40, com 30 e agora com 21? E eu percebi nessa época, e algumas pessoas falam que tem uma mentalidade de escassez, eu acho diferente. Nessa época eu percebi que era muito mais fácil você economizar dinheiro do que gastar dinheiro com aquilo que você não precisa para agradar quem você gosta, para parecer quem você não é. Então, né, é uma outra frase de efeito aí. Cara, e eu falei, foda-se o que a galera acha de mim ou não, eu tenho consciência dos meus valores, daquilo que eu acredito, e não é porque eu tenho um relógio ou não tenho, porque eu tenho uma bicicleta maneira ou não tenho que ter um carro maneiro, que vai mudar qualquer coisa. Quando a pessoa me conhecer, ela vai saber quem eu sou. Pra mim é isso que vale, muito mais do que todo o resto. Então, a minha relação com o dinheiro sempre foi assim. E daí, cara, de novo, tive sorte, estudei pra caramba e ganhei uma bolsa pra estudar na França, durante a faculdade. E com 19 para 20 anos, eu comecei a ganhar 1.700 euros de uma bolsa francesa, morando na França como estudante. Ou seja, entre aspas, eu tinha dinheiro infinito, pô. Porque o custo de moradia lá era barato, eu comia todo dia no bandejão da faculdade, que era tipo €1. Sobrava dinheiro para fazer o quê? Para eu conhecer a Europa inteira. Pegava Ryanair, então, cedo eu consegui aproveitar de alguma maneira o que era ter liberdade de ter dinheiro, não depender dos pais, não tendo que trabalhar por conta própria. Então, cara, eu fiz tudo o que eu queria fazer. E com muito pouco dinheiro, eu tive uma vida muito boa durante os 2 anos que eu fiquei lá na Europa. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara, entendi, né? Eu preciso de muito pouco para ser muito feliz. Agora, como que eu faço isso, né? Como eu faço as coisas virarem dinheiro e trabalhar porque eu gosto?
E daí, cara, eu acertei um projeto aqui, outro projeto ali, e a Canui, cara, que é um negócio de varejo, é muito difícil de ganhar dinheiro. Você sabe, cara, varejo é difícil pra caralho de ganhar dinheiro. É difícil pra caralho de ganhar dinheiro. É margem apertada. E, cara, rapidamente ali com um ano, a gente começou a ganhar dinheiro. Só que, cara, uma competição de preço maluca, você vende um commodity. Canui sempre foi uma loja de multimarca. Então, cara, a diferença do cara comparar a Netshoes na Centauro, sei lá, World Tennis ou na própria Dafit na época, era assim. Então, a gente teve que fazer muito com muito pouco. E fazer muito com muito pouco, você liga a tua cabeça do varejo de que você tem que economizar em todo canto, entendeu? Que vale muito mais a pena você economizar, cara, R$10 do que ter que vender, tipo, R$200 para ganhar 5. Então, Ferri, no fim do dia, eu acho que essa é a minha primeira experiência de verdade empreendendo, que foi a Canui, me mostrou, cara, que... E aí, é mais fácil de economizar R$5, porque é um negócio de margem pequena, R$10, ou vender 200? Pô, é mais fácil economizar R$10. E meio que virou o meu lifestyle. Então, como que eu consigo muito pouco ser muito feliz, né? Que já era um negócio que vinha de criança, de formação, de que eu tive essa sorte ali durante a faculdade, que o primeiro negócio ainda mais martelou, e talvez um pouco dessa cabeça de liberdade, porque na minha cabeça, cara, assim, o dinheiro nada mais é do que uma ferramenta para você mandar tomar no cu todo mundo que você não gosta. E não precisar dar, cara, satisfação pra ninguém. Pra mim, dinheiro é isso. Pô, eu tenho dinheiro, ele tá rendendo pra caramba, CDI nas alturas, cara, uma parte dolarizada, tô feliz pra caramba. Se eu quisesse parar de trabalhar hoje, eu e algumas gerações, se souberem gastar dinheiro do jeito certo, investir dinheiro do jeito certo, não precisam trabalhar. E, cara, se eu quiser amanhã sair e falar, vai todo mundo tomar a merda e parar de trabalhar, ótimo. Então, na minha cabeça... Quando eu comecei a trabalhar, sempre foi essa a minha cabeça. Cara, como eu consigo chegar num dinheiro, que depois que chegar nesse dinheiro eu não vou passar para baixo, que me dê a liberdade de, cara, fazer o que eu quiser. E se eu quiser trabalhar, vai ser em algo que eu realmente gosto, que eu realmente tenha tesão. Então é um pouco da cabeça que eu tenho. E pelo fato de eu não, cara, ter essa necessidade de ter uma casona, de ter um carrão, pô, eu tenho um carrão que eu adoro. Não é uma Ferrari. Porque eu não tenho a necessidade de ter a Ferrari. Pô, tem o XC90, que é do caralho, baita carro, blindadão, leva a família inteira. Tá ótimo. Preciso mais que isso? Tá ótimo, cara. Então eu tenho muito essa relação da utilidade daquilo que eu vou gastar. Não sei se eu te expliquei. Pergunta super complexa. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Ô, Nardon, eu tive uma trajetória parecida aí de... Europa, engenharia, estagiar lá. Só falta ter 1 bilhão de patrimônio. Então, essa parte ainda estamos no caminho, né? Tá. E aí a gente chega aqui... Adoraria ter 1 bilhão. Eu queria saber de ti qual que é... Tenho 2. Qual que foi o clique... qual que foi o clique Zoeira, de querer empreender e não ser assalariado? De quem tinha vivido essa vida com um bom salário na Europa, pra tua idade, aí vem pra cá, putz, Brasil, por que eu não vou... trabalhar para alguém, por que eu vou querer começar um negócio meu, assim, qual que é o clique? Porque deve ter muita gente hoje assistindo. Cara, o clique para mim foi o seguinte, né? Importa muito mais o líder que você trabalha do que a empresa que você trabalha. E o primeiro estágio que eu fiz na Airbus, na verdade eu fiz um estágio antes, mas whatever, mas o segundo estágio que eu fiz, que foi na Airbus, eu tinha um líder muito bom, que a gente pegou um projeto com começo, meio e fim, que a gente fez durante 6 meses a mudança de toda uma linha de montagem de uma parte do avião. Eu adorei, cara. Fui do caralho. O cara me dava liberdade pra caramba. Tudo que eu fazia, eu vi o resultado acontecendo. E eu vi desde o momento do projeto até a finalização dele, até o ganho de eficiência. E aquilo me arrepiou pra caralho. Caralho, porra! O que eu faço tem impacto no mundo de alguma maneira. E no fim do dia, as pessoas querem isso. Quer ter propósito de pertencer a algum lugar e querem, cara, ter um propósito de ver que aquilo que elas fazem tem resultado no mundo. E dependendo do tipo de empresa que você entra, ainda mais com empresas tão grandes como a Airbus, dependendo do lugar que você vai trabalhar, cara, você não faz nada que move o ponteiro. Você, cara, move a água de um lado pro outro e acabou, sabe? Aquilo que você faz parte da engrenagem. E tá tudo bem. Não tem nada de errado você querer isso, mas eu sempre tive essa vontade de, porra, o que eu quero fazer, eu quero ter um impacto no mundo de alguma maneira. E logo depois eu falei, pô, do caralho esse estágio, deixa eu ver, né? Porque eu sempre fui no teste e erro, né? Deixa eu ver o que eu não gosto para ver o que eu gosto, porque eu não sabia o que eu gostava. O segundo estágio que eu fiz foi ainda na Airbus, mas na Alemanha.
E o chefe que eu peguei era chato pra caralho, ruim pra caralho. Não era um líder, era um chefe de fato. E, cara, o que eu fazia não movia nada. E aquilo me aborreceu muito. E daí, quando eu voltei pro Brasil, eu já tava olhando esses negócios. Putz, alguns negócios de tecnologia tinham surgido. Estavam começando, a gente tá falando ali de 2009, isso, né? 2010. Eu comecei a pensar, pô, empreender não é para mim ainda. Deixa eu passar essa trilha aqui trabalhando para alguém. Em algum momento eu vou descobrir a grande ideia, que nunca vai surgir a grande ideia, né? Eu vou descobrir algo e vou tentar atacar esse algo. E daí eu fui trabalhar em consultoria. Daí na consultoria, cara, eu tive chefes bons, e líderes bons e líderes ruins. E daí eu falei, cara, não existe nenhuma diferença entre eu e esse cara que tem 20 anos a mais do que eu. Se a gente parar para resolver um problema, talvez eu resolva o problema muito mais rápido do que ele. O que muda é que ele tem 20 anos a mais do que eu. Então isso virou uma chave na minha cabeça de falar, cara, não tem barreira para eu fazer aquilo que eu acredito que seja possível. E além disso, o que na minha cabeça, né, virou a chave foi de, pô, eu não quero trabalhar ou depender de ter um líder bom. Eu já trabalhei numa empresa grande, trabalhei aqui, falei com outros amigos que estavam trabalhando em consultoria na época, falaram que era a mesma merda. Falei com a galera que estava trabalhando no mercado financeiro, que ganhava dinheiro, que ganha e ganhava dinheiro pra caramba, que falou, meu, é a mesma merda. Você cai no chefe bom é ótimo, você cai com chefe ruim é uma bosta. Eu falei, pô, como que eu faço pra não ter chefe? Como que eu faço pra eu criar a cultura de que eu gostaria de trabalhar dentro? O único jeito é eu empreender, eu ser dono de uma empresa, porque se eu sou o cara que tá lá em cima, eu vou setar o que eu quero de cultura pra empresa. Então foi essa mudança de chave, de falar, pô, eu não quero ter chefe, não porque eu não gosto de ter chefe. Porque quando você empreende, você tem muitos chefes. Você tem os teus clientes, são seus chefes, você tem os seus sócios, são seus chefes, você tem, cara, o teu time que é teu chefe, né? As pessoas acham que empreender é só luxo, maravilhoso, ganhar dinheiro na conta e pronto, acabou. Mas esse foi o clique que me fez virar a chave. E a Canui, que foi o primeiro projeto que deu certo, foi exatamente isso, cara. Quando você pega a galera lá da Canui, né, que passou esses 5 anos com a gente, o Bruno Henriques, o Luiz Barreiro, o André, o Guilherme Becker, o Rafael Naves, pô, cara, o Dalólio, cara, todo o Alanzinho, todo mundo, cara, a Ju, a galera muito boa, muito comprada um com o outro, onde de fato a cultura era muito forte, onde de fato as pessoas que estavam lá tinham um propósito, fazer, cara, um negócio que era impossível de dar dinheiro, fazer esse negócio dar dinheiro, e depois que fazer dar dinheiro continuar crescendo. E, cara, uma galera jovem, com faca na caveira, que trabalhava pra caramba e que queria, cara, alta performance. Então, o clique pra mim foi muito mais, cara, eu criar um ambiente onde eu teria tesão de trabalhar do que, puta, de fato, quero empreender porque eu preciso de dinheiro ou porque eu quero ficar milionário. De novo, isso daí foi sempre consequência de, cara, qual a situação que eu quero me colocar pra que eu consiga estar na minha zona de potência, entendeu? Entendi. Daqui pra frente, já com patrimônio para gerações, já realizado, família, qual que é o sonho daqui pra frente? O que tu gostaria de atingir? É mudar o mundo? Mudou? Cara, não, assim, o que eu vejo, cara, né? Que essa é uma pergunta que eu me fiz em 2020, 2021, quando... Já tava bilionário. Já tava 5 anos atrás, já tava bilionário assim. Não, adoraria estar bilionário. O Ferri fala, né? Como que se fosse muito dinheiro, né? Como se fosse muito dinheiro, 1 bilhão. Foda, cara. Triste, cara. Adoraria ter 1 bilhão, cara. De dólares. Maravilhoso, né? Dinheiro de verdade. Mas o zoeiras à parte, brincadeiras à parte, cara, é uma pergunta que eu me fiz muito porque... Quando você para e pensa, você fala assim, o que eu queria ter com 95 anos, né, daquela história que eu contei no começo, eu consegui atingir mais rápido do que eu imaginava. E daí eu falei, cara, e aí, o que a galera, né, que tá nesse momento faz? Daí eu comecei a conversar com muita gente muito grande. E você vê que essa galera tinha um padrão, que, de novo, não era sobre dinheiro, era sobre querer fazer coisas grandes, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente veio pro mundo... para, cara, conseguir impactar de maneira positiva a sociedade. E graças a Deus hoje a gente olha o G4 como companhia, é uma companhia, cara, que de fato tem um impacto muito positivo para a sociedade, porque a gente ajuda empreendedores e empresários a crescer nos negócios deles com mais lucratividade. E no fim do dia conseguir ajudar essa galera, cara, e assim, o que você vê é que tem muito mato alto no Brasil, que é essa galera que leva o Brasil nas costas, pô. É o Atlas lá,
né? Da revolta de Atlas, levando, cara, o Brasil nas costas, que é quem gera emprego de verdade, quem gera 90% dos empregos é essa galera, pô, que passa pelo G4. Cara, quem faz a economia girar é essa galera que tá lá na ponta, que tá lá no Amapá, no Acre, cara, no Centro-Oeste, no interior de São Paulo, cara, aqui em São Paulo também, é essa galera que leva o Brasil nas costas. Você fala, pô, essa galera, cara, é guerreira pra caramba, que é o que eu falo, que é o Founder Market Fit. O que é isso? Putz, você tem um fundador que tem uma habilidade e a potência dele, a zona de potência dele, fez com que ele criasse aquele negócio. Então, se você é muito bom em vendas, você criou algum negócio de vendas. Putz, você é muito bom em tecnologia, tem um amigo nosso, amigão nosso, né, que também tem o nome de Bruno. Bruno, beijo pra você. Cara, que é um cara brutal de tecnologia que criou uma das empresas de cibersegurança, maiores empresas de cibersegurança do Brasil, e ninguém conhece o cara. O cara é um brutamontes, o cara é muito foda. Mas o que ele era? O Founder Market Fit. Por quê? Porque ele era nerd, gostava pra caramba de programação. Cara, começou a empreender com 13 anos de idade e foi pivotando até ter um negócio grande. E essa é a realidade do Brasil. As pessoas têm algo muito bom e que fazem, né, que a gente falou de zona de potência, e que eles são muito, muito bons, os melhores do mercado naquilo lá, que fazem os negócios deles, cara, se sobressaírem frente a todo o resto. Só que o que acontece? Eles são abaixo da média em muitas outras coisas. E pra gente que já passou por muita coisa diferente, né? Então eu falei de primeiro negócio lá que não deu certo, Canui, depois a gente arrumou da Fit, depois Rappi, Brasil, G4 em paralelo. Pô, investi em várias coisas que deram certo e errado. Então, Suno Research, com o Thiago Reis, né? Tava lá no comecinho como investidor dele, ajudei ele lá a montar o negócio no começo. Liber Capital, de antecipação de recebível, junto com o Vitor Stabile, Felipe Orange. E além disso, cara, fizemos Calamar, um negócio de AI, que o iFood comprou, cara, há 5 anos atrás, que ninguém falava de AI, de processamento de linguagem natural. Então, várias outras coisas que deram certo e que deram errado. A gente já viu muita coisa. E quando a gente senta para falar com esses donos de empresa, que são muito bons em algo, eles são, cara, eles às vezes têm aqueles tapão assim do lado, que você tira de um lado, tira do outro. Caralho, nem sabia que eu não sabia disso. Nem sabia que dava para fazer isso daqui no marketing, que dava para fazer isso na gestão. Nem sabia que essa dor que eu tô sentindo era uma dor que muita gente já passou. E quando a gente consegue desatar esse nó na vida do cara, o crescimento vem rápido. Não é que a gente fez mágica. É só porque, cara, era um gargalo que estava segurando o crescimento do cara, que se o cara desata aquele nó, putz, ele muda de patamar. Não tem crescimento de 20%, 30%, tem gente que dobra o tamanho da empresa 2, 3 anos depois. Então, assim, pra mim, cara, eu poderia hoje estar nos Estados Unidos, poderia hoje, né, estar em Miami, poderia estar na Europa. Cara, eu poderia estar em qualquer lugar, mas não quero, pô. Eu quero estar no Brasil, porque é o país que eu nasci, o país que minha família veio da Itália pra cá, meus avós, cara, carpiram terreno pra caramba pra conseguir ter uma oportunidade aqui. Eu acredito que o Brasil é um lugar que, cara, que se a gente sair fora daqui, não vai virar o país que a gente quer. Então, para mim, não é mudar o mundo ou ter essas visões megalomaníacas que o Musk tem, mas, cara, como a gente ajuda o Brasil a ser um pouco melhor do que ele é hoje, né? Seja através do empreendedorismo, e, que nem eu falei no começo, eu gosto muito de educação. Eu acredito que a educação transforma as pessoas. E, de fato, o que mudaria o Brasil é você fazer a educação básica, fundamental, mudar. Só que isso é um negócio que depende do governo. E a gente pensou nisso lá no começo do G4, cara, eu posso mudar isso, vai ser um negócio que vai demorar 20, 30, 40, 50 anos, ou eu posso mudar quem? O dono da grana, pô. O empresário, se esse cara tá colocando mais lucro no bolso, ele não é bobo, pô. Ele vai reinvestir mais lucro na empresa, e reinvestindo mais lucro na empresa, o que vai acontecer? Ele vai crescer, e crescendo, o que ele vai precisar fazer? Contratar. Na hora que ele contrata, o que acontece? Essas famílias novas que agora têm um dinheiro melhor, conseguem prover melhor educação para os filhos, melhor saúde para os filhos, que o Estado não provê como a gente deveria, dado o tanto de imposto que a gente paga no Brasil, e conseguem se emancipar do Estado. E na hora que você emancipa do Estado, o que acontece? As pessoas começam a votar em melhores políticos, que daí sim vão arrumar a base da educação para que a gente tenha um futuro mais desejável do que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, a nossa missão como G4 é isso, como através dos nossos alunos a gente consegue aumentar o número de empregos no Brasil. Então, quando você fala, putz, qual que é a tua missão e tal, porque, cara, de novo, o que me motiva não é pagar boleto. Eu tenho, cara, amigos que o que motiva eles é pagar boleto. Então, eles querem consumir mais, querem comprar mais para sim, mudar o nível de patamar, porque eles sempre sonharam com aquilo, mas daí vem um boleto para pagar, e com o boleto para pagar,
vê a vontade de trabalhar. Comigo é diferente. Comigo é, cara, qual que é o propósito que a gente está fazendo esse negócio aqui de fato? O impacto é positivo? Eu sei que, putz, daqui 20 anos a gente vai ter, ou 50 anos, se a gente fizer bem o nosso trabalho, o Brasil vai ter ficado melhor do que quando a gente chegou? Se sim, ótimo. Então é isso que me motiva hoje, cara. Ô Bruno, pra galera ter uma ideia aqui dos negócios legais que tu fez, tu tem uma empresa de VC chamada Norte, que tu é sócio. Vocês investiram... no Brasil tem 2 startups que são as mais bem-sucedidas da história. Uma chama Nubank e a outra chama Brex. Não é uma empresa que opera aqui, mas opera no exterior. E aí tem um grupo de brasileiros aí que investiu nesse Brex e tu é um dos caras. Eu não fui um dos caras. Foi o teu sócio, né? Foi meu sócio, Gabriel Benarroz. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a Norte, sobre o que vocês fizeram de legal lá. Quais foram as porradas que vocês deram grandes? Porque eu sei que vocês têm um número expressivo de empresas investidas, né? Cara, vamos lá. A Norte foi um projeto que o Gabriel Benarroz, o Gustavo Arrentes e a gente começou isso lá no meio de 2019. Então, todos os 3 a gente fazia investimento na física, em startups, e cada um admirava muito o trabalho que o outro tinha feito investindo em startup, né? Então, por exemplo, o Gabriel se eu não me engano, o Henrique ou o Pedro, talvez o Pedro, lá da Brex, foi estagiário dele na Ingresse, quando ele estava começando a Ingresse. Então, ele foi tipo o primeiro chefe que ele teve, daí ele acompanhou a carreira desses meninos desde então, que não pode mais se chamar de meninos, os moleques são, cara, brabo pra caramba, e ele teve a oportunidade de investir nos negócios que eles fizeram, porque eles convidaram e gostam muito do Gabriel. Então o Gabriel, deu uma baita de uma porrada lá na Brex, né? E daí a gente... Essa sim é porrada, hein? Essa é a porrada. Porque o seed foi quanto? Não sei quanto foi, cara. $200 mil e foi para 20 bilhões de dólares, é isso? Sei lá, cara. Eu não sei os números. 10 mil vezes, né? Eu não sei os números. É uma coisa... Mas, assim, é um negócio boçal. Tipo um negócio boçal. E eu acertei muito fazendo investimentos em negócios que eu chamo de lifestyle business, que não eram venture capital. Que é aquele negócio, você coloca um valor menor, compra uma participação maior e ajuda essa empresa a acelerar. Então, você tem um trabalho muito maior de estar junto com aquele fundador, de alguma maneira, próximo, para fazer esse negócio crescer mais rápido com aquele conhecimento que você tem. Então, não é só dinheiro, é dinheiro e um pouco de trabalho ou, ajuda. Então, a gente falou, vamos juntar aqui o acesso que a gente tem e montar esse fundo? Só que era para ser uma brincadeira de grana nossa. Só que a gente não sabe fazer nada pequeno, a gente acabou convidando gente para colocar grana lá no primeiro fundo, que foi de $10 milhões, que a gente fez, fundo pequeno. A gente sabe que no fim do dia, qualquer gestora, quando ela ganha de fato, quando ela tem AUM, Assets Under Management. E, cara, era muito mais para ser uma brincadeira, que acabou ficando um pouco mais séria. A gente acabou de levantar agora o segundo fundo, que eu acho que vai fechar agora uns $25 milhões, né? E ao longo do tempo, eu tive 19, 20, 21 uma participação mais ativa lá, e dado que o G4 começou a decolar muito, eu acabei deixando um pouco mais de lado o projeto. Então hoje o Gustavo é o principal sócio, o Gabs também está lá, o Gabriel Ingress também está voando, o José Cacheado também está lá liderando o negócio. Então, dito aqui um pouco do que é a Norte, a gente já fez mais de, se eu não me engano, 95, 100 investimentos em startup. A nossa ideia é ser quase um índice de startups, não é ter, cara, um ganho de, 50 vezes o fundo, mas é com menos volatilidade ter um ganho esperado, mas com menos risco, né? Cara, a gente acertou algumas empresas aí super grandes, então que a gente pegou bem no comecinho, foram muito bem. Então a Traction, que é aquela que eu falei que é do hardware, para medir como essas máquinas estão, cara, os caras estão no mundo inteiro. Igor, cara, o time lá, muito, muito, muito bom, porrada. Stark Bank, né, com o Rafael, é um cara legal para você trazer aqui também, tem muita história bacana. Cara, pegamos lá no comecinho também, o negócio tá gigantesco. Mas Starbank, qual o nicho dele? Ele trabalha com banco para empresa. Então, basicamente, ele consegue automatizar toda a tua parte de banco, seja cartão corporativo, seja, cara, quando você tem muita transação de pagamento e recebimento, você recebe muito Pix. Ele recebeu um aporte do Bezos, né? Do Bezos. Cara, porrada. História super legal, empresa bem bacana. Então, foi legal esse investimento. A Cayena, que basicamente ela faz supply chain para restaurante. Cara, negócio também fantástico, crescendo pra caramba. A Boozer também, que a gente entrou,
A gente entrou um pouco mais tarde, mas também é um negócio que foi bem. Então, assim, falei que 5, que são talvez os grandes cavalos ali que vão pagar e retornar esse primeiro fundo algumas vezes, né? E, putz, tiveram várias outras que a gente errou, e eu acho que o legal disso é que você aprende muito fazendo isso de uma maneira um pouco mais profissional. Deixa eu te perguntar sobre... tu tem 3 filhos, né? E a gente vive esse momento aí das redes sociais, TikTok. Como é que tu vê isso? Tu usa, né? Agora tu é um influenciador. Eu sou virei influenciador, galera. Me segue lá, @bruno.nardon, tá bom? Como é que a turma pode usar lá as redes sociais à vontade? Meus filhos são muito novos, né? Tem um de 6, um de 3 e uma menininha de 1 e pouco. Então, não usam celular hoje. Né? E o mais velho até jogava joguinho de celular, mas eu proibi há algum tempo e dei pra ele um Nintendo Switch, que ele tem horário certo que ele pode jogar. Então, durante a semana não pode sexta-feira controlado e sábado e domingo controlado também. O que tu acha desse avanço do IA, assim? Tu acha que é uma bolha, tipo a internet.com? Tu acha que isso tá num processo, assim, muito maior do que realmente é? Ou tu acha que isso vai, como o Musk afirmou, que a cada 6 meses esse negócio dobra de tamanho, e daqui a 10 anos a gente vai ter 15, 20% da população mundial desempregada, a gente vai precisar ter um Bolsa Família global aí para sustentar essa turma que não vai ter emprego, né? Nem trabalha, nem estuda. Cara, o que eu vejo é o seguinte, a AI, de fato... Cara, é a lei de Moore atuando, né? Cada um ano e meio, nem lembro quanto que é, a cada 2 anos o preço do chip diminui pela metade. Então, a evolução da tecnologia é isso. A cada 1 ano, 2 anos, o custo de fazer algo diminui pela metade para fazer o dobro ou o dobro de processamento. Eu não lembro como que é a lei exata, não lembro, né, da frase exata. Mas a realidade é que quando você vai compondo isso, a cada 2 anos você dobra a tua capacidade de processamento pelo mesmo preço, é exponencial esse negócio, acabou. E daí a AI, fazendo a AI ficar mais foda. Então, assim, o que eu acredito, cara, é que tem muito... a AI veio para ficar, acabou, né? Era um negócio que a gente já falava 10 anos atrás, mas não tinha o poder computacional nem os algoritmos para rodar isso de maneira precisa. E a verdade é que, para quem usa isso da maneira correta, você tem um ganho de eficiência bizarro. Então, né, todos os negócios começam com pessoas que fazem as coisas e o resultado não ter previsibilidade. Daí você coloca processo. Quando você coloca processo para as pessoas trabalharem, o que acontece? Você começa a ter previsibilidade de resultado. Daí você coloca a melhoria contínua no processo, o resultado vai aumentando. Daí você pega aqueles 20% dos processos que dão 80% do trabalho e coloca uma tecnologia, você vai entregar 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes mais resultado com o mesmo time. E daí na hora que você coloca AI no topo dessa tecnologia, de novo, você vai ganhar muito mais eficiência. Então, o empreendedor, o empresário que está me ouvindo aí, se não está usando inteligência artificial de alguma maneira para ganhar eficiência, está para trás. Então, no G4, desde o começo do ano passado, a gente tem testado muita coisa com AI e tem colocado muito no nosso time de vendas. Então, a gente tinha lá um time de pré-vendedores que, para fazer uma venda, né, uma pré-venda, ele demorava 15 minutos mais ou menos. Por quê? Porque ele tinha um roteiro de perguntas para fazer, igual você está me fazendo aqui. Enquanto a pessoa respondia do outro lado, ela tinha que estar digitando a resposta. Daí, quando a gente entrou para ver o processo, né, eu falei, pô, cara, que maluquice isso. Já tem tecnologia hoje que você consegue gravar o áudio, virar texto, pegar esse texto, passar por uma inteligência artificial, que vai resumir num template que você já quer, e a qualidade da nota vai ser muito melhor para quem está lendo depois, que é o vendedor, conseguir ler. Isso, em vez de ler notas que você, cara, tomou nota conversando com a pessoa. É difícil pra caramba conversar e ficar tomando nota daquilo que é importante. Cara, a gente derrubou esse tempo de processo de 15 minutos para menos de 7 minutos para fazer uma ligação de pré-vendas. O que fez com que a gente dobrasse a capacidade do time de pré-vendas, que hoje tem, sei lá, 30 pessoas. Então, ao invés de eu ter que ter 60, eu continuo com as 30 mesmas pessoas e recebo o dobro de lead. E igual a gente fez isso, a gente fez em vendas, a gente fez em marketing, está fazendo, cara, no financeiro, em todas as áreas da empresa. Que é o que? É você crescer com eficiência. Então, IA veio para ficar. IA veio para o ser humano conseguir, de novo, trabalhar na zona de potência dele, naquilo que ele se diferencia, seja criatividade, seja conectar os pontos, seja você pegar essas comunicações que, cara, na empresa são tão importantes, né? Putz, eu tô sentado aqui do teu lado, você falou algo que eu conectei aqui com algo que eu falei.
essas coisas que eu acho que vai demorar mais tempo para a IA conseguir fazer. Agora, se daqui em 15 anos a gente vai ter esse momento de singularidade que putz, vai ter 20%, 30% da população desempregada, já não sei. Eu acho que vai mudar muito o tipo de trabalho daqui 15, 20 anos, igual hoje você tem o trabalho de social media. Igual hoje você tem o trabalho de pessoas que cuidam de podcast. É um negócio que há 5, 10 anos atrás não existia. Então, acho que daqui 15 anos vão surgir coisas novas. E quem não conseguir keep up, né, continuar se atualizando, vai ficar para trás. Agora, quando você pensa em muitos trabalhos braçais, né, eu acho que vai depender de país para país. Por exemplo, você vê que hoje nos Estados Unidos, dado que o custo da mão de obra braçal é cara, você tem muita tecnologia de construção, então no mercado de construção, que você não tem no Brasil. Porque se você traz essa tecnologia para o Brasil, o tempo de break-even dela é muito caro. Porque o salário da mão de obra no Brasil ainda é muito mais barato do que você ter que investir numa tecnologia dessa. Então eu acho que vão ter essas disparidades entre países, sim, onde, putz, nos Estados Unidos, que está no pleno emprego, né, sobe o salário, então vão ter coisas que você vai colocar muito mais tecnologia. Eu acho que isso vai acontecer no mundo de maneira uneven, né? Não vai acontecer de maneira igual. Ô, Nardon, home office funciona? Não. Próxima. Vamos lá. Não, vamos lá. Funciona em casos onde as empresas são muito maduras e você tem definições muito claras do que as pessoas vão fazer. Agora, a maioria, 99% das empresas brasileiras não tem essa maturidade. Tem times novos que estão entrando nelas, e esses times novos que estão entrando nelas, vamos lá, cara, você aprende por osmose. Você aprende mimetizando a outra pessoa que está do teu lado. Você aprende com o chefe bom. Você aprende com o chefe ruim que não fazer. Você aprende com o líder bom. Aprende com o líder ruim. Você aprende com a pessoa que está do teu lado. Você aprende na hora que você almoça. Você aprende tomando cafezinho. É nessas horas que os insights vêm. Então, no meu ponto de vista, de um egoísmo tamanho, as empresas não investirem nessas pessoas que estão começando suas carreiras, deixando elas de home office, esperando que elas vão ter a mesma curva de aprendizado. Esse é o primeiro ponto. A mesma coisa funciona para as pessoas do time. Cara, tem um estudo que o nível de resolução de problemas num time, quando esse time está próximo, ele é muito maior. Ele é tipo, cara, se você afasta, sei lá, 10 metros, 15 metros do time, o nível de resolução de problema cai mais de 80%. Por quê? Porque as pessoas não se comunicam. Então, o home office, logicamente, né, no meu ponto de vista, funciona para gente muito madura em casos específicos de alguns tipos de empresas específicas. Para a maioria das empresas, não funciona. Pro G4, não funciona. Tem ninguém no home office hoje no G4? Não, ninguém. Agora, logicamente que a gente tem uma certa flexibilidade, que foi a mesma coisa que a gente fazia na Canui. Você trabalha pra caramba, meu amigo, você precisa resolver problema numa sexta de manhã? Nem me fala, vai resolver teu problema. Você não tem reunião marcada? Chega aqui à tarde, avisa teu chefe que você vai resolver o problema pra, né, não ficar sumido. Mas, cara, se você tá entregando meta, não vai ter nenhum problema durante a semana, você tem que sair pra resolver tua vida, pô. Agora, logicamente que tem todo o auê de, mas eu moro a 2 horas do trabalho... e, putz, é muito duro pegar 2 horas de trânsito para ir trabalhar. Pois é. Por que você não muda para perto do trabalho num lugar muito menor? Quando eu vim para São Paulo, meu amigo, sabe onde eu morava? Numa kitnet de 15 metros quadrados que eu dividia com meu irmão. Eu pagava, sabe quanto? R$300, R$150 para cada um. Por quê? Porque eu morava na Arthur de Azevedo, perto de metrô, nem tinha o metrô ainda da Faria Lima. Eu andava 15 minutos para pegar o metrô para ir pro meu trabalho. E aí, tava reclamando? Não, tava lá, arregaçando a porra da minha manga, indo trabalhar todo dia cedinho, voltando pra casa meia-noite. Então, é isso. Quem faz, quem é vencedor, vai lá e faz, acontece, não fica dando desculpinha. Quem é perdedor, fica dando desculpinha pra tudo. Então, assim, essa é a realidade, pô. Você quer ser alguém na vida, você vai ter que trabalhar pra caralho. Você quer mudar de patamar, mas você vai ter que trabalhar pra caralho. E daí, se você der sorte, além de trabalhar, né, vai trabalhar de maneira inteligente. Agora, quem trabalha de maneira inteligente pra caralho, tipo Elon Musk, não tem quem pegue o cara, pô. O cara é um dos caras mais inteligentes do planeta Terra. Cara, trabalha que nem um maluco.
Você acha que alguém vai ganhar dele? Ninguém vai ganhar do cara, pô. Então, assim, pra mim, na minha cabeça é isso. Agora, logicamente, existem... Eu não acredito em home office. Existem exceções onde o home office funciona. E existem exceções onde você tem um pouco de flexibilidade e ajuda também. E a educação tradicional? Faculdade. Faz sentido alguém fazer faculdade de administração em 2024? Cara, eu acho que a faculdade é muito mais sobre você aprender a aprender do que sobre você aprender algum tema específico. Então, a faculdade, meu ponto de vista, as pessoas com 16, 17 anos não têm capacidade de decidir o que elas querem fazer pelo resto da vida. E se elas têm uma cabeça um pouco mais aberta para conseguir saber disso e falar, putz, a faculdade que eu vou fazer vai ser um lugar onde eu vou aprender a aprender, onde eu vou aprender a lidar e ter que me virar fora de casa, longe dos meus pais, onde eu vou aprender a ter que, cara, socializar com outras pessoas, onde eu vou ter que aprender a me virar para passar naquela prova de cálculo difícil, de mecânica quântica difícil, de vibrações, né? Não sei se fez engenharia mecânica ou não. Produção. Ah, sorte sua. Vibrações é um saco. É difícil pra caralho. Então, pô, na hora que você resolve aquele tipo de problema, por mais chato que seja, porque os professores de faculdade tipicamente são ruins, porque são pesquisadores, né? Que eles ganham dinheiro mesmo com bolsa fazendo pesquisas, não são professores. Você aprende a se virar. Putz, você é a favor da galera não fazer faculdade? Não, eu sou a favor da galera fazer faculdade. Eu acho que são raros os casos de pessoas que não fizeram faculdade que se deram muito bem. Ponto. Agora, você não pode ter a doutrinação de que você vai fazer faculdade e não ter um pensamento independente de, cara, eu vou buscar depois outras coisas que façam sentido pra minha vida, né? Então, quando você consegue ter esse pensamento independente... porque, cara, a faculdade, ela te forma pra você trabalhar pros outros. E tá tudo bem. Não tem nenhum problema, cara. Não é todo mundo que vai ser empreendedor, que tem estômago pra ser empreendedor e que vai tomar risco igual a gente toma. Tem gente que vai trabalhar pros outros e tá tudo ótimo, entendeu? Então, acho que faculdade faz sentido ainda hoje. Não sei daqui 20 anos. Na hora de contratar, qual que é a prioridade? O que tu olha numa pessoa? O que tu pergunta? Cara, eu tenho um framework que eu chamo de TICES, né? Uma pessoa que é treinável, inteligente, curiosa, tem ética de trabalho e teve sucesso anterior. Treinável. Putz, a pessoa pode vir com crenças de outros lugares que ela trabalhou, né? Que eu chamo... a pessoa vem com quase uma arrogância situacional. Ela foi muito boa em algum outro trabalho que ela teve, aquilo que fez ela dar certo lá não é o que vai fazer ela dar certo aqui, porque o histórico e maturidade do negócio não é igual ao histórico e maturidade desse outro negócio, até em momentos diferentes. Então, a pessoa que tem a capacidade de ser treinável é uma pessoa que vai evoluir muito na vida. Inteligente, cara, é meio básico, você conseguir pegar um problema complexo, dividir ele em problemas menores, entender a prioridade de quais problemas você tem que resolver um de cada vez, e ter inteligência emocional para aguentar engolir sapo. Curioso, porque, cara, quando você é curioso, você vai dar o seu extra mile, você vai pesquisar sobre aquele tema, você vai, cara, não porque você é obrigado, mas porque você gosta. E quando você gosta, cara, ninguém te segura. Ético, não preciso nem falar desse sucesso anterior. Pô, já teve algo que essa pessoa fez na vida que fez ela ter sucesso. Você fala, mas e o cara que tá acabando de sair da faculdade quando você contrata? Pô, ou que nem fez faculdade. Dá pra você saber se teve sucesso ou não. Só fazer as perguntas certas. Quem é a pessoa que tu mais sente saudade? Caramba, que pergunta, hein? Da minha esposa, pô. Quando eu tô trabalhando, eu sinto saudade dela. Mandinha, ó, beijo pra você, te amo, filho. Quem é a pessoa mais inteligente que tu conheceu pessoalmente? Aquela que tu lembra de primeira. Esse cara é um absurdo. O Alfredo e o Thales, cara. Eles são muito inteligentes, irmão. É assim, mas é uma inteligência diferente, entendeu? É aquela inteligência de ter sagacidade, cada um na sua inteligência. O Alfredo é uma inteligência emocional, de entender, cara, conseguir conectar ponto, assim, que às vezes ele fala umas coisas que eu falo, caralho, que loucura é essa? E o Thales, pô, ele tem uma inteligência sobre-humana, cara. Ele é muito foda, ele é muito rápido, cara. Fala um pouco desse avanço do G4 sobre os deals, troca de equities que vocês estão fazendo com muito sucesso, capitaneados pelo seu Alfredo. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Cara, basicamente o que a gente viu é o seguinte, né? A gente tem um ecossistema muito grande no G4
que é muito empreendedor, né? Então a gente fez G4 Valley lá, onde presencialmente a gente teve 9 mil empreendedores passando por lá, mais 7 mil empreendedores assistindo online um evento de 3 dias e que ficaram lá os 3 dias. Loucura. Esse empreendedor, ele vai se educar e aprender muita coisa que ele nem sabe que ele não sabe. E ele vai querer ferramenta para resolver os problemas que ele tem. E o que acontece é que a gente acaba virando um canal muito grande para outras soluções. Então, entre eles, pô, eu tava lá no evento, né, no G4 Valley, muita gente que eu conversava, caramba, cara, fiz 3, 4 negócios aqui. Putz, encontrei um cara que vai resolver esse meu problema. Então, a gente já é naturalmente um ambiente de troca entre donos de negócio que eles se ajudam mutuamente. Agora, tem negócios que se encaixam de maneira mais generalista com todos esses negócios ou por vertical. E a gente percebeu que isso é um poder que a gente tem, seja para o próprio G4, seja para essa empresa. Porque uma empresa hoje de software, por exemplo, ela vai captar dinheiro para investir no Google e no Facebook e no Meta, né? É isso, vai gastar 40% do funding nesses canais. Pô, a gente chegou pros caras e falou, meu, vamos testar um negócio diferente? A gente tem um canal aqui gigante. Em vez de você gastar e levantar grana para fazer isso, que você quer captar cliente, por que você não se conecta aqui no nosso ecossistema e capta cliente aqui nessa lagoa fechada? Vamos testar. Começamos a testar, começou a dar muito certo. Logicamente, dependendo do tipo de negócio, é muito específico para um nicho. E começou a voar e a gente falou, cara, vamos colocar mais ficha nesse teste. Então, a gente falou, a gente não quer que isso atrapalhe o business as usual, né? O dia a dia do negócio. Então, a gente criou o G4 Capital, que é uma iniciativa do G4 também, né? Dos sócios do G4, onde a gente capitaneia essas ideias, né? E a gente analisa muita coisa e acaba ficando com aquelas que a gente realmente acha que faz sentido, por N motivos, e capitaneia para dentro desse ecossistema e, pô, o resultado para todo mundo tem sido muito positivo. Dá um exemplo. Cara, a gente tem uma empresa que chama Nauki, né? Que a gente virou sócio. É uma empresa que, cara, todo mundo que de alguma maneira faz vendas com inside sales e usa mídia paga de alguma maneira, ou não só a mídia paga, mas recebe muita ligação, tem muita dificuldade em conectar dados de várias plataformas diferentes. Então, o que você vai ter? Você vai ter lá os dados que estão no Meta, você vai ter os dados que estão no Google, daí você vai ter o Google Analytics, daí você vai ter o teu CRM, que vai poder ser qualquer CRM que você utiliza, e o teu RP, o teu sistema de vendas. Cara, para conectar todos esses dados numa plataforma só, para você ter visibilidade do que está acontecendo rápido, dá muito trabalho. Muito trabalho. Você vai precisar de um time interno de desenvolvedor, você vai precisar, cara, conectar tudo isso, garantir que você tem qualidade dos dados, integridade dos dados. Cara, é um trabalho difícil que para você fazer quando você está com uma empresa, pô, tirando 0 para 1, levando do 1 para 10, até mesmo do 10 para 100, é difícil você reservar essa grana para fazer isso. Só que esses dados que geram informações para você tomar ações muito mais relevantes em todas as etapas de maturidade do seu negócio. E a Nauki faz exatamente isso. Ela resolve esse problema já pré-conectando com um monte de fonte diferente. Então, o começo, você faz uma implantação pequena, que você faz as perguntas do que essa pessoa quer, quais ações ela quer tomar, né? Dentro da empresa, quer aumentar vendas. Tá, então quais dados a gente precisa para aumentar vendas? Precisa desse. Vamos conectar, vamos ver a integridade dos dados, tá certo. Daí roda em cima desse dashboard, né, dessa ferramenta que tem inteligência artificial que ajuda até a pessoa mais facilmente acessar esses dados, fazer perguntas e ter as respostas do que estão acontecendo, como que está a tendência de vendas, como está a tendência dos vendedores, como isso conecta com o canal que mais vende, com o canal que menos vende, qual campanha você deveria desligar, qual campanha você deveria ligar e coisas do gênero, entendeu? Então, cara, tem sido muito bom para a Nauki, tem sido muito bom para a gente, porque dá um fit perfeito e é uma dor muito clara do mercado, entendeu? Tu tem Bitcoin? Eu tenho, menos do que eu gostaria. Eu já tive muitas e eu fui mão de alface e vendi num all-time high aí. Ganhei muito dinheiro, fiquei muito feliz. Mas, né, teria ganho muito mais se tivesse ficado até hoje. Bitcoin é muito bom, Foxbit, né, pra galera ir lá. Mas tu vendeu em que preço, Nardon? Cara, eu vendi, tipo, a $20 mil, só que eu comprei a $600. Tipo,
foi um bom trade. Sim, ninguém segura, né? Do Cara, zero até vamos o lá. infinito. Eu tenho um ex-sócio meu de uma dessas empresas que, pô, brother pra caramba, a gente até tava esse fim de semana, que ele tem 99,9% de todo o patrimônio dele em Bitcoin e ele continua comprando Bitcoin que ele fala que tá barato. E ele sempre me fala, compra Bitcoin que tá barato. E quando vende, ele falou, meu, é a maior retardadice que você tá fazendo na tua vida, não faça isso pelo bem dos seus filhos. E eu fiz, realizei, tá tudo bem. E ele continua comprando. Então, assim, Eu vi uma tese agora. o que você acha de Que Bitcoin? o Bitcoin vai consumir todo o dinheiro do mundo. Porque se daqui a 10 anos não tiver Bitcoin, tu vai ser pobre. Porque vai dragar todo o dinheiro do mundo, da humanidade. E aí, o que você acha disso? O que eu vou te dizer, cara? Acho uma doideira, né? Mas não para de subir. Cara, eu... Daqui a 10 anos, se tu não tiver nada de Bitcoin, tu vai ser miserável. O que tu acha dessa tese? Cara, assim, vamos lá. Hoje o Bitcoin está muito mais correlacionado com Nasdaq do que qualquer outra coisa, né? Então você vê uma correlação forte. Quando tem queda, putz, o Bitcoin acompanha. Tipo, então hoje, do meu ponto de vista, o Bitcoin não é uma moeda como muita gente falou lá atrás, que era uma moeda de proteção. Ao mesmo tempo, você vê dos governos imprimindo dívida como se não houvesse amanhã, inflação comendo solta e, cara... principalmente para quem é pobre e não consegue fazer bons investimentos, não é o Bitcoin que está subindo, é todo o dinheiro do mundo que está desvalorizando. Você tem o lado do Bitcoin, que eu acho que é depender menos do governo, depender menos de política, que se você tem elas num hard wallet, né, você pode ir para qualquer lugar do mundo, entre aspas, não conseguiriam te confiscar isso. Né? Lógico que consegue, vai na tua casa, te prende, né, mete uma arma na tua cabeça, pega os teus hard wallets. Mas mesmo assim, eu acho que... Eu acredito, cara, no... Nardon, vai começar a ficar perigoso dizer que tem Bitcoin, hein? É? Pô, te sequestro e... Depende de como você tem Bitcoin, né? Por quê? Porque, pô, você pode ter em hard wallet, ou você pode ter em ETF. Ok, mas... Só que daí, tipo... mais seguro tem ETF, né? É mais seguro tem ETF? O cara te sequestra, coloca os teus filhos sentados numa mesa e fala, me transfere agora. O que tu faz? Transfere, né? Transfere, né? Tem pouco Bitcoin, viu, galera? Tá bom? Só pra avisar. E ando com segurança também, tá? Então não vem que os caras andam armados. Tu acha, Nardon, que o ambiente de negócio tá melhor ou pior? Tá melhorando ou piorando no Brasil? Cara, eu acho que pro micro sempre tem oportunidade. O Brasil é um país feito de micro, cara. O cara que tá lá na ponta, se ele consegue ser melhor do que a média, ele vai se sobressair. E quem passa pelo G4 Educação já é melhor do que a média, porque ele vem pro G4 Educação e tem humildade intelectual de saber que ele tem que sempre aprender e evoluir. E além disso, depois que sai de lá com as ferramentas certas, continua evoluindo e sendo ainda muito melhor do que era antes. Então, eu acho que assim, a regra serve para todo mundo, né? Então, você tá... todo mundo jogando com a mesma regra. O juros está alto para todo mundo. Logicamente que tem setores que são muito abalados, porque consomem muita dívida. E, pô, para você pagar um custo de dívida de CDI mais alguma coisa, com CDI a 14%, sei lá quanto que tá hoje esse negócio. 15,60 nesse momento. Então, tipo, cara, não tem negócio que gere esse tanto de lucro e fluxo de caixa para pagar dívida. Então, para negócios que eram muito alavancados ou que se alavancaram muito durante o Covid, porque o juros estava lá em 2%. Então, de novo, o problema não é ter os juros a 15%. O problema é você sair de 12 para 15. Exato. Essa é a pica. Ou ir de 15 para 2. Essa é a pica. Para quem é empresário, empreendedor de verdade. Porque o cara não tem previsibilidade. Pô. Quando ele tomou a dívida para expandir a 2%, ele colocou isso no BP dele e falou, vai para 7, beleza, 7 eu aguento. 15 ninguém aguenta, pô. Então, assim, de novo, vocês entendem mais de mercado do que eu, que vocês já estão há muito mais tempo do que eu no mercado. Eu entendo, tipo, empresa tradicional, né? Fazer o bicho ali acontecer. Eu acho que para quem tá no micro, tá igual tava antes. Agora, quem tá alavancado tem que se desalavancar de algum jeito. Vende alguma coisa que você tem, paga essa porra dessa dívida. Cara, stop loss e bora seguir a vida. Recomenda um livro e um filme pra nossa audiência aqui do podcast. Pode ser de entretenimento, pode ser de conteúdo, do que você quiser.
Man's Search for a Meaning, do Viktor Frankl. Melhor livro que eu já li na minha vida, em momentos que eu tinha muita dúvidas de, cara, qual era o meu propósito, o que eu queria fazer da vida, e me Esse aqui é o ajudou. problema, que o cara fica muito rico e começa a ler esses livros. Cara, eu li ele com 20 anos, cara. Ah, Depois eu reli com 25, reli com 30. É o livro que eu releio a cada 5 anos e Cara. cada momento de maturidade que você tá, ele te traz uma mensagem diferente. Pra mim, basicamente a história de um médico judeu durante o nazismo, que ele vira médico de um campo de concentração e ele consegue entender, cara, quem consegue sobreviver ou não, mesmo dentro de todas as atrocidades que acontecem dentro daquele ambiente. Ele fala, cara, que quem conseguiu sobreviver foi quem tinha um propósito maior, uma esperança fora do campo de concentração e conseguiu se agarrar àquela esperança. E daí o Alfredo fala muito sobre isso, né? Sempre renovar a esperança, que eu acho que é muito conectada. Quem tem esperança por algo maior consegue fazer, independente do como, o qual, o que está acontecendo no seu presente, se agarrar a esse futuro e fazer o presente ser muito melhor. Então, porra, esse livro é porrada. Cara, um filme, eu tenho assistido muito pouco filme, cara, série, porque eu tenho 3 filhos, né? Trabalhando muito. Não, tô trabalhando muito não, pô, eu tô trabalhando também, mas tenho 3 filhos e o tempo que eu tenho livre, ou eu tô com eles ou eu tô assistindo... Divertidamente. Divertidamente é um bom filme, cara. Pior que cara. Divertidamente é um bom filme pra ler. Legal. Sessão presentes. Acabou já? Acabou. Mandar um abraço para Caramba, nossos cara. Enrolei muito nas patrocinadores. perguntas, pô. Nas Nossos respostas. patrocinadores aqui, Eu ó. fiz Sérgio boas, K, fiz boas perguntas. Uma Minerva grande aula de Bruno Nardon aqui. Ótimo, excelente podcast. Obrigado, meu querido, pelo convite. Cara, aula raiz, hein, meu? Tá muito foda. Obrigado pelo convite. Valeu, Nardon. Tu é Saiba foda. que Eu sou fã, cara. Muito obrigado. Fã é fã, cara. A verdade é recíproca. Você sabe que Eu sou Ó, fã. Adapta. Conhece a Adapta? conheço o Pô, JI. patrocinador, Exato. Nosso Irado. patrocinador aqui tem 1 ano de acesso a todas as ferramentas. Já deve ter todas Já as tem, ferramentas. Dia 4, mas tem 1 ano. Parabéns aí, time da Adapta tá fazendo um baita de um trabalho. 70 cara. mil assinantes Adapta, não é brincadeira, hein, Camisetinha pô. da hora aí da Adapta. Legal. Parabéns pelo trabalho, galera. Sérgio K, uma camisa. Abre aí pra ver se tu gosta. Abre e vê se tu gosta da cor aí, se o tamanho tá certo. Ó, irado. Camisetinha. E Minerva Foods pra tu fazer um churrasco no final de semana. Gente, feliz ano novo pra todo mundo, viu? Olha só, hein? Aí, pô. Caceta. Que é a sessão presentes, pô. Só não sei se vai caber em mim, que é G, eu tô M, mas tá Tá ótimo. bom, a gente troca. A gente troca. Deixa aí que a gente troca, já mandei Já trocar. deixa com a Emily aí, que a Emily já troca. O kit churrasco. Tu gosta de churrasco? Aí sim, hein? Ó, vou te falar, minha esposa é gaúcha. Ah, é gaúcha. É, gaúcha. Gaúcha é tudo fanático. Pô, Churrasco. tudo Não fanático. Mas tem uma M aí pra... Aí sim. Olha só, tabuinha. Distância 92. E aqui é pra tu assar um churrasco no final de Carnes. semana. Tu vai levar as carnes da Minerva Foods, que são as melhores carnes do Brasil pro teu churrasco. Os Obrigado, melhores. Minerva, sempre me dando muita alegria. Tu gosta de churrasco? Rapaz, aí sim, hein? Mas tu faz, não? Tu assa, não? Opa. Ou A eu, gente vai trocar a camisa aqui. ou os gaúchos. Bruno Nardon, no podcast Café com Ferro, uma aula de gestão e processos para a sua empresa, que é uma zona, literalmente, que, assim, quando a gente... Eu queria deixar um registro aqui, que eu sempre escuto a mesma coisa, né? Essa empresa é muito bagunçada. Todas as empresas são bagunçadas, todas as empresas precisam de processos, todas as empresas precisam de G4, por isso que eles fazem tanto sucesso. Bruno Nardon. Obrigado, meu Por querido. favor, sigam, compartilhem esse Valeu, vídeo Nardon, com parabéns os amigos. Obrigado, meu por querido. toda a trajetória. Obrigado pelo podcast. Aula do homem aqui. ó. Obrigado a todos pela audiência e um excelente 2025. Espero que vocês consigam organizar as empresas de vocês Este que é este ano. o melhor podcast do Brasil e logo mais o maior, de maior audiência. Um beijo a todos, obrigado, gente. Valeu, valeu. Falou, tchau, tchau.